Alá seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 349ª noite. Nessa intenção, Shahriar, depois de ter ouvido o fim da história de Aladim e de Badu-Badur, muito diversa do que se lhe contara até então, logo que despertou, avisou a Dinazarda e a acordou, perguntando à sultana, que acabava também de acordar, se tinha chegado ao fim de seus contos. Ao fim dos meus contos, senhor? Respondeu a sultana, sentindo-se da pergunta. Muito longe estou disso. O número deles é tão grande que não me seria possível a mim mesmo dizê-lo precisamente a vossa majestade. O que receio, senhor, é que vossa majestade se desgoste e se canse de ouvir-me, antes que me fale com que entretê-lo sobre esta matéria. Riscai esse receio da imaginação, replicou o sultão, e vejamos o que tendes de novo que contar-me. A sultana Sherazade, animada com essas palavras do sultão das Índias, principiou a contar-lhe uma nova história nesses termos. Senhor, disse ela, entretive muitas vezes a vossa majestade com algumas aventuras acontecidas ao famoso califa Harun al-Rashid. Aconteceram-lhe grande número de outras, das quais a que vou contar-vos não é menos digna da vossa curiosidade. Aventuras de Harun al-Rashid. Algumas vezes, como vossa majestade não ignora, e como pode tê-lo experimentado, estamos em arrebatamentos de alegria tão extraordinária que comunicamos logo esta paixão aos que chegam a nós ou participamos facilmente da sua. Outras vezes estamos também numa melancolia tão profunda que nos tornamos insuportáveis a nós mesmos e bem longe de podermos dizer a causa dela, se nos-la perguntem, não a encontraríamos se a procurássemos. Estava um dia o califa nesse estado, quando Jafar, seu grão-vizir, fiel e amado, veio apresentar-se-lhe. Este ministro achou só o que lhe acontecia raras vezes, e como percebesse ao chegar-se a ele que estava sepultado num humor sombrio e que nem levantava os olhos para vê-lo, parou esperando que se dignasse lançá-los sobre ele. Levantou finalmente o califa os olhos e olhou para Jafar, mas desviou-os logo, ficando na mesma postura, tão imóvel como dantes. Como o grão-vizir não observasse coisa alguma desagradável nos olhos do califa, que o encarou pessoalmente, foi o primeiro a falar-lhe. Comendador dos crentes, disse ele, vossa majestade me permitirá que lhe pergunte de onde pode proceder a melancolia que mostra ter e da qual sempre me pareceu que era tão pouco suscetível? É verdade, vizir, respondeu o califa, mudando de situação, que dela sou um pouco suscetível, e sem ti não me tereis apercebido daquela em que me achais, e no qual não quero ficar mais. Se não há nada de novo que te obrigasse a vir, tu me darás o gosto de inventar alguma coisa para me fazer dissipar a melancolia. Comendador dos crentes, replicou o grão-vizir Jafar, meu dever só me obriga a vir aqui e tomo a liberdade de fazer lembrar a vossa majestade que se impôs a obrigação de informar-se em pessoa da polícia que quer se observe na sua capital e nos arredores. Hoje é o dia que tem determinado para se dar esse trabalho, e esta é a ocasião mais própria que se oferece para dissipar as nuvens que ofuscam a sua alegria acostumada. Tinha-me esquecido, replicou o califa, e tu me fazes lembrar muito a propósito. Vai, pois, mudar de vestido, enquanto na minha parte farei a mesma coisa. Tomou cada qual um vestido mercador estrangeiro e com esse disfarce saíram sós por uma porta secreta do jardim do palácio que dava sobre o campo. Deram quase volta à cidade pelos arredores até as margens do Eufrates, uma distância assaz longa da porta da cidade que havia deste lado, sem ter observado coisa alguma contra a boa ordem. Atravessaram este rio no primeiro batel que se apresentou
e depois de ter acabado de dar a volta da outra parte da cidade oposta que acabavam de deixar, tomaram o caminho da ponte que os punha em comunicação. Passaram esta ponte, em cuja extremidade encontraram um cego avançado em anos que pedia esmola. Desviou-se o califa e meteu-lhe na mão uma moeda de ouro. No mesmo instante, o cego lhe pegou na mão e o deteve. Caridosa pessoa, disse ele, quem quer que sejais que Deus inspirou para dar-me esmola, não me recusareis a graça que vos peço de me dar um bofetão. Mereci-o, e um maior castigo também. Proferidas essas palavras, largou a mão do califa para deixar-lhe a liberdade de dar-lhe um bofetão. Mas receando que passasse adiante sem dar-lhe, agarrou-se ao seu vestido. O califa, pasmado da petição e da ação do cego, o homem, disse ele, não posso conceder-te o que me pedes. Guardar-me-ei muito de manchar o merecimento da minha esmola com o maltrato que pretendesses que te dê. Proferidas essas palavras, fez um esforço para desembaraçar-se do cego. O cego, que suspeitara a repugnância do seu benfeitor, pela experiência que já tinha desde muito tempo, fez maior esforço para segurá-lo. Senhor, replicou ele, perdoai a minha ousadia e a minha importunação. Dai-me, pelo amor de Deus, um bofetão, ou aceitai a esmola que me destes. Não posso aceitá-la senão com esta condição, sem contravir a um juramento solene que fiz perante Deus. E se soubesseis a razão, concordareis comigo que a pena é muito leve. Porém, percebendo que já era dia, cessou de falar a Sherazade nesse instante, continuando a história no dia seguinte. Ah, minha boa ama Sherazade, sempre com muitas histórias, e agora com mais histórias do califa Harun al-Rashid, nosso amo e senhor, que em suas aventuras encontrou um cego, a quem deu-lhe uma esmola e a quem lhe pede que lhe dê um bofetão. Mas por quê? Que terá feito esse cego para ter feito esse juramento? E será que o califa o fará? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.